amamentação aos 4 meses de idade, introduzir com mingau de cereal de arroz. Que tal, hein? Que tal isso, hein? Gente, isso aqui tá no relatório que o pediatra me entregou no final da consulta da Abigail. Eu contei já aqui no YouTube, se você não viu, você pode ver o vídeo no card, que nós fomos no pediatra com as meninas, finalmente, depois da mega novela que foi para conseguir isso. Também você pode ver aqui no YouTube a novela que foi a questão de saúde, seguro-saúde, consulta médica, não consegui nem pagar uma consulta se eu quisesse, enfim. E no final da consulta eles entregam esse relatório, que eu achei super legal, porque ele fala tudo o que aconteceu na consulta, os registros que foram feitos e também algumas orientações para os pais. E eu queria analisar isso aqui com vocês. Analisar não, pra gente conversar um pouquinho. No caso, eu conversar sozinha, porque você não vai me responder. Se bem que você pode comentar, né, gente? Mas eu primeiro achei muito legal. Então vem aqui, que é o After Visit Summary, que é tipo o resumo da visita que você teve com o médico. Aqui apareceu o nome da criança, a data de nascimento, a data e o horário que foi a consulta, o médico, né, que atendeu, fala ali também que, por exemplo, ele indicou que a gente visite um ortopedista, ele falou quando que vai ser o nosso retorno, o nosso já foi marcado, inclusive, mais ou menos quando que a gente tem que voltar, e tem já também no final ali a data que a gente de fato agendou, porque o médico fez o sistema e depois vieram pra gente marcar ali na agenda, né? E ele fala, então, que no dia de hoje você fez uma consulta de visita com o Dr. Scott, parará, o que ele percebeu no exame físico, que ele percebeu que tem uma infecção respiratória alta, na verdade que a Abigail estava com o nariz bem trancado, mas que no pulmão estava tranquilo. Ele colocou ali, né, a questão do peso e da altura, já no gráfico, registrado, a temperatura, a respiração, o pulso, todas essas, circunferência da cabeça, né, todas essas questões que são questões comuns que a gente anota por aí. Depois disso também já apareceu aqui quais foram as vacinas que foram dadas nessa consulta. Inclusive eu vou deixar no vídeo próximo a diferença entre vacinas do Brasil e dos Estados Unidos, o que eu consegui constatar aqui, porque é bastante detalhe, né, gente? Eu não sou da área médica, é mais uma curiosidade aí pra vocês. Aqui também já tá falando o que vem em seguida, que ele tá falando que vai ser a consulta, qual que foi a data que a gente marcou, onde que vai fazer e o que é pra levar caso precise, né, de alguma coisa específica. Aqui ele fala também quais são as recomendações de próximas consultas, próximas vacinas, as datas previstas. Inclusive, eu achei muito legal aqui, ó, que quando a Abigail tiver com 6 meses aproximadamente, ele fala para eu fazer uma consulta, que tá em inglês aqui, eu tô pensando como traduzir isso, tipo, para detectar depressão pós-parto. Então, a ideia é que nessa consulta dos 6 meses, já é a segunda, pelo jeito, acho que uma primeira, não sei quando que é feita, provavelmente logo no começo, mas aqui seria a segunda, com 6 meses, eles têm essa avaliação aí para detectar, para tentar identificar uma possível depressão pós-parto. Achei muito bacana isso, gente. Ali, alergias, não tem alergias, não foram listados problemas de saúde conhecidos, não teve mudança de medicação. Se eu precisar acessar pela internet, eu posso pedir para a equipe me liberar esse histórico pela internet. Ali fala também a questão do percentil, da altura, passa alguns sites também de informação para você acompanhar o desenvolvimento do seu bebê. Tem um ali que fala quais são os milestones, quais são os marcos de desenvolvimento que você deve observar no seu bebê e quando que você deve procurar o seu médico, caso você não perceba isso em determinadas idades. Bem didático, bem explicativo, bem bacana também. E agora, gente, isso aqui eu achei muito engraçado. Porque acontece, a Abigail vai fazer 6 meses, né? E a nossa consulta, a próxima consulta marcada para ela vai estar com 6 meses e 1 semana, mais ou menos. E ele falou, olha, a Associação de Pediatria indica a partir dos 6 meses o início da alimentação sólida, né? Se vocês sentirem que daqui até a próxima consulta ela começar a mostrar interesse, vocês podem começar a oferecer eventualmente alguma coisa. Mas a introdução mesmo é a partir dos 6 meses. Mas ele não deu muitos detalhes. Eu acho que provavelmente ele gostaria de falar mais nisso na próxima consulta, mas também aqui fala algumas coisas chocantes, mas fala. Como eu já falei no Instagram, eu tenho 2 filhas, eu tenho muita informação, 3 no caso, né? 2 que já comem. Eu tenho muita informação que eu conheço, gente de boa que eu acompanho, e eu vou seguir as recomendações mais atualizadas, que eu já sei que são melhores para as crianças, né? Não vou seguir o que tá escrito aqui, porque dá uma olhada no que tá escrito aqui. Então ele fala que o ideal é que você continue com a fórmula ou com leite materno da criança nessa idade. Fala pra você, se a criança começar a se distrair muito, que é muito comum, né? Com 4, 5 meses a criança começa a se distrair demais pra mamar. Então você procura um lugar isolado para que ele possa ser nutrido de maneira adequada e tal. Ele fala aqui que
A amamentação de madrugada ainda pode acontecer e é normal, não tem problema. E daí ele começa aqui, introduzindo alimentos. Comece com cereal de arroz fortificado. Gente, cereal de arroz é tipo farinha, aquelas farinhas que a gente conhece, que você faz mingau. 4 meses, ele fala. O objetivo é que ela tenha 3 colheres de sopa dessa farinha por dia e depois vá aumentando. Desculpa, 3 colheres de sopa 2 vezes ao dia e depois vai aumentando. Gente, começar a alimentação com mingau, coisa engrossante, péssimo. Eu que nem sou da nutrição, nem sou das mais, assim, saudáveis da alimentação, já sei que é péssimo. Mas, enfim, né? E daí você pode misturar esse cereal aí ou com fórmula ou com leite materno para fazer esse mingau. Ai, gente, sério. Depois ele fala para você introduzindo comidas novas uma vez de uma de cada vez, a cada 3 ou 5 dias, para que você possa ver possíveis reações e tal. E ele tem uma tabela aqui ainda que fala da alimentação da criança com 4 meses de idade, que é para você ter o leite, daí depois você colocar o cereal ou uma fruta, depois o leite, daí depois o almoço, que pode ser frutas e vegetais, daí o leite, daí o jantar pode ser o mingau de volta de cereal de arroz e vegetais. Enfim, é isso que ele vai falando. Chocante, né, gente? Como é que pode ser tão diferente? E algumas coisas tão antiquadas ainda, né? Enfim. E eu sei que tem muito pediatra no Brasil que também fala isso, né? Eu sei porque o pediatra das minhas filhas, que foi o meu pediatra, ele era bem velhinho. Quando a Ana Júlia começou a comer, ele falou assim, você pode dar um danoninho. A criança tinha 6 meses de idade. Danoninho. Claro que eu já sabia que não podia dar e eu não dei, né? Mas então eu sei que existe muita falta de informação e informação desatualizada, né? Nesse meio, infelizmente. Mas aí, passando essa parte chocante da alimentação, ele fala então daí do desenvolvimento, né? Que o bebê tem que fazer nessa idade, o que você tem que esperar do bebê nessa idade. Fala sobre segurança de você não balançar o seu bebê, a temperatura da água no banho, como carregar a criança no carro. Inclusive aqui fala que a cadeirinha fica de costas até 2 anos de idade, gente. Eu era tão feliz que virava com 1 ano de idade lá no Brasil. Já sofria ficar até 1 ano de idade, aqui até 2 anos de idade eles falam para você deixar a criança de costas. Chocante, né? Fala para não deixar a criança sozinha no carro ou no banho, não deixe as pessoas fumarem perto do seu bebê, nunca amarre nada no pescoço do seu bebê, como por exemplo, joias ou a chupeta. Tenha certeza que os brinquedos do seu bebê não têm pontas. Dá o telefone aqui do controle de envenenamento. Se você tem armas em casa, porque aqui pode ser que tenha, né? Mantenha eles guardados e trancados longe da munição. Como que você pode estimular... Aqui também tem o telefone de violência doméstica para você ligar, pedir ajuda. Como que você pode estimular, né, o seu bebê a desenvolver-se melhor. Então ele fala para deixar o tummy time, barriga para baixo. Também você ler com o seu filho, ter um tempo de ficar com o seu filho, né, de você criar vínculo com o seu filho, brincar também para fora se for possível, todos os dias, evitar telas até a criança ter 2 anos, mesmo aqueles vídeos de bebê, fala aqui. Fala sobre hábitos de dormir, ele fala sobre a importância de você criar hábitos do seu filho conseguir dormir sozinho no berço, não ficar balançando muito, que pode ser difícil você conseguir mudar depois. Evitar a criança ficar no sol por períodos de tempo, que abaixo de 6 meses não pode filtro solar. Como escolher uma boa babá, ele fala aqui, muito engraçado, muito legal, né? Fala sobre a questão do tummy time, que eu já falei, depressão pós-parto, como procurar ajuda. Se você precisa voltar para o trabalho, calma, vai dar tudo certo, não fique ansioso. Muito legal que eu também falando, tente encontrar um tempo para você e o seu parceiro terem uma folga. Cuidar de vocês mesmos vai permitir que vocês cuidem melhor dos seus filhos, da sua família. Quando ligar para o médico, também tá falando aqui uma listinha de quando que é importante ligar para o médico. E aqui ele fala quais são as vacinas esperadas com 2, 4 e 6 meses de idade. E fala aqui que a próxima visita então vai ser com 6 meses de idade. Fala também que eu não tive nenhuma receita médica saindo lá do exame. E falou quando que é uma febre, que é 100,4 degrees Celsius, Fahrenheit, né? Que eu não sei quanto é isso em Celsius, esqueci, depois eu pesquiso. Ele fala que eu não posso dar Tilenol até 2 meses de idade, que o ibuprofeno não posso dar até 6 meses de idade, aspirina não posso dar até 18 anos de idade. Eu não sabia que não pode dar aspirina até 18 anos de idade, mas aqui tá falando que não é para dar. E remédios de gripe ou de resfriado não é para dar até 6 anos de idade. E aqui eu já saio com uma tabelinha falando qual que é a medida do Tilenol nos diferentes faixas de peso.
Então eu tenho todas as informações que eu preciso. Ele me passou essa questão do Tilenol por causa das vacinas, que poderia então trazer reações como febre, dor e talvez eu precisasse dar Tilenol. Então ele já me manda para casa com as medidas que eu posso utilizar para dar o Tilenol para as meninas. E esse aqui foi o After Visit Summary, que é o resumo aí da consulta médica que nós tivemos, e eu achei muito legal, você sai de lá com tudo anotado. A chance de você esquecer alguma coisa que foi falada é muito pequena, porque a maioria daquilo que foi falado está aqui, então você já tem as informações aqui até a minha próxima consulta. Normalmente eu teria tido a consulta com 4 meses e agora só com 6 meses, ou seja, eu teria um intervalo de 2 meses entre uma consulta e outra. Como eu atrasei, né, eu vou ter uma consulta agora com 5 meses e a próxima com 6 meses, em julho aí, a nossa próxima consulta da Abigail. Então, gente, esse foi o resumo aí da consulta pediátrica das meninas, eu achei muito legal. Não sei se você gostaria, se você quiser comentar aí, se você gostaria ou não de receber um resumo como esse após as consultas com seus filhos, mas eu, com uma filha de 13 anos, outra de 8 e agora uma bebezinha, eu posso dizer que eu teria sido muito mais, não sei se feliz a palavra, mas eu teria ficado muito satisfeita de receber, depois das consultas, esse resumo tão detalhado, tão prático. Talvez não impresso, né, gente? Podia ser eletrônico, talvez por e-mail, não sei. Mas achei muito bacana. Eu teria gostado de receber sempre, assim, um resumo depois das consultas pediátricas das minhas filhas ao longo desse tempo. E é isso, gente. Espero que vocês gostem. Então, como eu falei, o vídeo da novela, o vídeo do pediatra e o vídeo das vacinas. Tudo isso chegou já ou vai chegar no YouTube nos próximos dias, tá bom? Um beijo e até mais.